Namastê, como vão vocês? Continuo resfriada, gente. Bom, seguindo o nosso Dia do Filho aí, que tá todo mundo acompanhando essa campanha tão linda, eu quero falar um pouco da modernidade da vida e do que acontece com os nossos filhos e de como nós reagimos no meio dessa modernidade toda. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para ela, de fato, que os filhos estão se sentindo perdidos, abandonados um pouco. E eu sei porque eu atendo filhos, famílias, né? Eu trabalho com relacionamentos. A minha expertise é trabalhar com relacionamentos. Eu escuto o tempo todo no meu consultório, quando alguém vem me falar da energia, quando tem uma depressão e tudo mais, eu sinto e vejo lá no fundo que tudo isso é uma falta de diálogo, falta de... Não é só interesse, gente. Eu ouço constantemente dos pais dizerem assim, os tempos são outros. É verdade, os tempos são outros. Outro dia um pai teve coragem de dizer assim, apontou pro computador e pro celular, falou assim, a perdição desse mundo é essa porcaria desse computador e desse celular. Pode ser, mas o que a gente vai fazer? Jogar fora o computador e o celular? O tempo não vai voltar. No meu tempo não era assim. No meu não era assim também, gente. Eu tenho 53 anos. Eu nasci antes do celular. Eu ainda lembro do computador que a tela era toda preta e as letrinhas saíam verde. A gente achava o máximo aquilo. Né? Hoje, quando eu olho um tablet na minha frente, tudo colorido, a gente consegue ver vídeo. Eu não tinha televisão na minha casa. Então, assim, imagine o que não foi pra mim ver toda essa evolução. Só que, assim, eu tenho 2 filhos, um de 33 anos e um de 23 anos. O de 33 anos já casou, lindo, feliz, fofo da mãe dele. O de 23 anos mora comigo e eu acompanho o dia a dia com ele. Eu tive que fazer uma opção há alguns anos atrás, quando eu comecei a perceber que meu filho tinha crescido. Que apesar dele ser o meu bebê, ele não é mais um bebê, ele é um homem. E eu tive que fazer alguns acordos com meu filho para que eu pudesse cuidar um pouco do meu coração e pudesse ficar mais próxima dele. A gente cobra muito dos filhos porque a gente foi cobrado de uma forma errada. E talvez por imposição daquele momento, eu sou do tempo em que o pai olhava para o filho e ele não precisava falar nada. Ele só olhava, a gente abaixava a cabeça e não falava mais nada. Ficava morrendo, se borrando de medo, porque sabia que chegava em casa. Olha, gente, os tempos são outros. Eu vou contar uma coisa que me assustou muito na minha caminhada de mãe. O meu filho mais novo sempre foi um cara muito questionador, desde pequenininho. Não adiantava brigar com ele e gritar. Isso não funcionava com ele. Porque se você gritasse com ele e se você brigasse com ele, ele fazia tudo muito pior. Ele era difícil, apanhava pra caramba, não tô brincando. Ele apanhava mesmo. Até que eu descobri que aquilo não fazia a menor diferença pra ele. E eu comecei a conversar com ele. Então toda vez que eu chamava, ele falava, vem cá, vamos conversar. E explicava o porquê das coisas. E ele entendia, ele mudava o comportamento. Mas ele só fazia isso porque eu conversava com ele. Então eu aprendi muito cedo que bater não era o melhor remédio, mas que conversar seriamente, de igual para igual, não subestimando a inteligência de uma criança, funcionava mais do que você bater. Então, assim, não vai voltar o tempo, gente. Não adianta vocês ficarem aí presos e dizendo assim, no meu tempo. O seu tempo já era, o ontem já era. A gente está vivendo um outro tempo. E o que nós vamos fazer? Continuar vivendo lá atrás ou vamos caminhar para acompanhar a evolução dos nossos filhos? É isso que eu quero dizer para vocês. Parem um pouco. Nós somos pais, mas muito mais do que ser mãe, porque ser mãe ou ser pai de uma pessoa só precisa de um fator: dar à luz, conceber. Isso não faz de você amigo do seu filho. Tem muita gente que é pai e mãe, mas não é amigo, é ausente, nem tá perto. É pai, é mãe, é assim, mas não tá perto. Então, assim, o que eu tenho chamado as pessoas para prestarem atenção é o seguinte: procurem ser amigos dos seus filhos, porque eles precisam de alguém mesmo. Eles querem nos ouvir. Eu vou contar uma coisa para vocês. Meu filho é um cara normal, né? No auge da vida dele,
da juventude dele. Às vezes eu olho para ele e tenho uma pitada de inveja de verdade, porque eu falo, pô, esse cara tem uma vida boa pra caramba. Ele trabalha num lugar que ele gosta, ele tem os amigos mais amados do mundo. Sexta-feira ele vai passear, vai se divertir, sexta, sábado, domingo. Ele leva uma vida super bacana. Mas quando começa a chegar sexta-feira, meus cabelos começam a ficar brancos, gente. Eu falo, caramba, eu não vou dormir. E eu não durmo mesmo. Mas há muito tempo eu falei pro meu filho o seguinte, olha, filho, eu não fico te ligando de madrugada para ser mãe chata, para cortar o seu barato no meio do rolê, como eles dizem. Não é para isso. É porque às vezes eu acordo e tô angustiada. Eu falei para ele, então vamos combinar uma coisa. Eu não vou ficar te ligando a noite inteira para saber onde você tá, mas se eu te ligar, atenda o telefone. E só me tranquiliza, só dizer assim, mãe, tá tudo bem comigo. Porque para uma mãe, o simples fato de ouvir a voz do seu filho já dá uma... Entendeu? Então, como a gente combinou isso, funciona. Ele vai, se diverte, às vezes, das 6 horas da manhã ele não chegou, eu falo, nossa, ele não chegou ainda. E combinei outra coisa com ele. A hora que você chegar em casa, não importa a hora que for, você vai lá no meu quarto e fala, mamãe, cheguei. E funciona. Então, assim, aprenda a combinar as coisas com os seus filhos, e explicar para eles a importância disso para vocês. Porque senão eles não vão entender, eles vão achar que você é um pai chato mesmo. Mas eles são sensíveis. Se você explicar, olha, eu vou me sentir melhor, eu vou ficar mais tranquilo, filho, se você, minha filha, se você falar comigo. Por causa do mundo, da loucura que o mundo tá. E eu sei que eles sabem disso, eles vivem lá fora muito mais do que nós. Então, existem formas de você se aproximar do seu filho, acompanhando essa modernidade toda, sem tolher a liberdade dele, deixando os seus filhos serem livres, felizes, mas eles devem sempre saber que não importa o que aconteça, você vai estar lá para ajudá-los, sem julgamento. Porque muitas vezes a gente esquece que nós fomos jovens. Eu vou falar uma coisa que esse meu filho mais velho já casou, tá livre. Mas que meu filho nunca me ouça. Eu fui da pá virada, gente. Vocês não têm noção. Eu tinha pavor de ter uma filha, menina, que eu falava assim, se eu tiver uma filha, eu tô ferrada. Se ela for 1/3 do que eu fui, eu tô ferrada, porque eu era rebelde. Eu sempre fui questionadora. Tudo que meu filho eu era. Só que eu era numa versão mais maximizada. Pelo menos pra minha mãe. Então eu lembro, olha pro meu tempo, e no meu tempo, coitada da minha mãe, não tinha telefone para avisar. Ela não sabia onde eu tava. Eu fico imaginando todo transtorno, todo mal que ela viveu, que ela se preocupou o tempo todo comigo. Então, assim, faz um retrocesso. Se você não foi uma adolescente, uma criança da pá virada, eu não sei se parabéns para você, porque isso faz a gente viver também, né? Isso é legal. É o nosso tempo que não vai voltar nunca. Agora, se você foi, dá um desconto para eles, deixa eles viver o tempo que eles têm que viver, a forma que tem que viver. A gente não cria os filhos para nós, não. Eles não são do mundo, são nossos frutos, mas a gente tem que ensiná-los a viver de uma forma leve, sem impor a nossa vontade, que eles possam viver a vida deles, sabendo que deu ruim, como eles costumam dizer, meu pai, minha mãe estão ali. Eu posso gritar e dizer meu pai e minha mãe estão ali. É isso que eu queria dizer. A gente vai falar muito sobre filhos aqui. Muito, muito mesmo. Mas eu só queria dizer para vocês assim, filho não vem com manual de instrução, porque cada um é diferente do outro. Mas se viessem, essa seria uma dica importante que eu daria para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado essa dica. Grande beijo no coração. Namastê.